Olá, queridos amigos e seguidores, residentes, preceptores, orientadores, colegas professores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professores pesquisadores, amigos da nossa rede social. É com enorme satisfação que nós iniciamos mais um encontro do ciclo de formação do programa Residência Pedagógica do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Programa esse em que nós temos a imensa alegria em sermos o coordenador institucional, em desenvolvermos lá as ações de gestão necessárias, né? As ações de gestões, né, necessárias para que a gente possa estar aqui conduzindo a formação continuada, que é a prerrogativa número 1, para que o curso, ou melhor, para que o Fomento CAPES, que estabelece, né, o modo de produção, vamos dizer assim, né, o sistema de produção do Residência Pedagógica, ele verdadeiramente possa acontecer. Então, na videoaula de hoje, nós estaremos aqui nada mais nada menos do que com a presença do nosso querido professor David Lavanieri. Esse jovem professor, ele é nosso colega de trabalho, ele também é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e também é aluno egresso do programa de pós-graduação acadêmica, valendo destacar que eu tive a grande alegria de, num passado muito próximo, ter sido orientadora do mestrado, da formação estricto sensu em nível de mestrado, que ele teve acesso e que hoje ele não parou por aí, deu continuidade a essa verticalização acadêmica e realiza estudos de doutoramento na Universidade Federal de Pernambuco. David Lavanieri, seja muito bem-vindo. Saúde os nossos ouvintes, os nossos espectadores, os nossos amigos, seguidores, colegas, professores e pesquisadores. E coloca a mão na massa, porque o tema da aula 8 de hoje é formação de professor e educação profissional. O que acontece quando esses dois objetos resolvem se encontrar para conversar com professores em formação inicial e com professores em atividade na rede de educação básica? Vai lá. Andresa, primeiro eu quero agradecer, dizer uma boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui, né, nesse link ao vivo do YouTube para o Residência Pedagógica. Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu assisti as outras aulas, vi as pessoas que passaram por aqui e me senti numa grande responsabilidade de estar aqui também partilhando um pouquinho do meu conhecimento. Mas com você, eu aprendi que conhecimento é humildade também. E a gente não tem o conhecimento do outro, mas tem o nosso. E com todo conhecimento a gente aprende, né? Então isso é muito importante. Então eu estou aqui hoje para partilhar um pouquinho com vocês da minha dissertação de mestrado, né, em que a gente falou sobre as políticas públicas para a formação inicial de professores com vistas à educação profissional. E para isso a gente discutiu um pouquinho sobre essa formação profissional docente, né, que é uma formação diferenciada de professores, que é aquela que a gente busca, que é aquela que a gente estuda e que é aquela que a gente já avaliou que o IFRN oferece aos seus alunos, principalmente aqueles que estão envolvidos em programas, no meu tempo, como a gente pesquisava, como o PIBID, que também é um programa parecido com esse programa do Residência Pedagógica, né? Então a gente já vem aqui com o resultado de uma pesquisa mostrando que são essas iniciativas que colocam os professores em formação em contato com a prática profissional e em contato com outros professores que já trabalham no chão das escolas, que faz com que a formação deles seja uma formação emancipadora, seja uma formação profissional. Então a gente vou só levantar a bola para vocês cortarem aí, né, que é muito importante. David, você tocou um assunto importante. Nesse ciclo de formação que envolve 12 encontros por meio de videoaulas, de encontros web, a gente sempre deu prioridade para que os interlocutores verdadeiramente fossem professores, mas também pessoas que pesquisam no campo da educação, no campo do ensino, e você está aqui por pleno mérito, né, porque você é um desses sujeitos que são professores federais, mas que também não somente são docentes, mas pesquisam sobre ensino, exatamente de profissionais com esse, vamos dizer, esse currículo Lattes, né, que o programa Residência Pedagógica e também o programa PIBID precisa parar um pouquinho para escutar e aí sim fundamentar um pouco mais as suas práticas. Já é costume aqui nas videoaulas, antes da gente passar o bastão para a parte científica, a gente curtir um pouquinho do que aconteceu da última videoaula para cá em matéria de conhecimento palpável, de tateamento de experiência, dos nossos residentes com os nossos preceptores lá no chão das escolas, que são consideradas escolas campo. Então solta pra gente aí, produção, a imagem dos nossos queridos residentes, vai passando. Olha, vou repetir aqui, hein? Se vocês ficarem enviando pra gente, pode passando, produção. Fotos sem as tarjetinhas dizendo de onde são, fica difícil pra gente identificar, mas o fato é que
a gente vai mostrando aqui para vocês. Eu tô com um retorno fixo. Tchan, tchan. Tá pedindo ali. Vamos para frente, vamos começar a videoaula, depois a gente mostra as fotos, pode ser assim? Então pronto. Por uma questão, né, técnica, né? Motivo técnico, a gente vai inverter um pouquinho aqui a sequência. Vamos fazer a primeira parte científico-acadêmica e na sequência a gente saúda aí toda essa galerinha que faz questão de participar com a gente dos encontros de aula web aqui na PNTV, instituição parceira do IFRN e do Residência Pedagógica IFRN. Vai lá. Vamos lá, então eu vou pedir para colocarem aí a imagem para a gente começar a discutir. Eu vou aparecer um pouquinho, tá bom? Mas eu preparei essas imagens para vocês. Deu um trabalho danado para fazer, né? Para a gente trazer aí algumas informações. E o tema de hoje é formação profissional docente. Vocês estão vendo aí entre parênteses, com vistas à educação profissional, porque nós vamos também trazer aqui algumas discussões de como essa formação profissional ela pode se efetivar na educação profissional. Então é importante que a gente entenda que há uma formação específica, porque a educação profissional ela tem meandros específicos, né, que exigem aí do professor, mas a formação profissional docente ela serve para todos os espaços escolares onde o professor vai se inserir. Como a Andressa já falou, meu nome é David, né? Eu sou professor de língua portuguesa do Instituto Federal, trabalho no campus Natal, Cidade Alta, nos cursos subsequentes, superiores e integrados. Então a gente está aqui falando sobre educação com professores, né, que estarão nessa lida também. Vou pedir para colocarem as imagens aí e a gente vai para o nosso primeiro slide, que diz o seguinte, a gente vai começar aí com essa provocação. A educação no Brasil deve ser vista com constituinte de um projeto situado em uma sociedade cindida em classes e grupos sociais desiguais e com marcas históricas específicas. E aí, por que eu trouxe isso daí? Muitas vezes, quando a gente estuda sobre educação, Andresa, a gente tem uma prática de estudar a educação como um fenômeno isolado, como se a educação ela acontecesse pela própria educação. Na verdade, a educação ela é um fenômeno social, político, né? A educação sempre está inserida dentro de um contexto. Quando a gente fala de formação de professores, aí é que fica mais importante. Porque aí eu faço a pergunta lá na imagem, vocês podem ver, né? Vamos colocar a imagem novamente. Vamos dar uma olhadinha. Beleza. Pode deixar a imagem, a outra imagem. E a formação docente nesse contexto, né? Pode deixar a imagem, eu vou falando aqui, pode deixar a imagem quando eu pedir, você coloca para mim. E a formação docente? Por quê? Se a nossa sociedade é dividida em classes, quer dizer que existe uma classe dominante e uma classe dominada. Onde está a formação docente e qual o interesse para essa formação é o que a gente precisa pensar quando a gente começa a estudar sobre esse tipo de fenômeno, que é a formação de professores para atuar numa sociedade, como se diz aí, cindida, dividida em classes. Vamos passar para o próximo slide. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem essa tríadezinha aí numa sala de aula, né? Que tem o termo projeto societário, formação docente e trabalhadores. Se você já pagou alguma disciplina no IFRN, na educação profissional, por exemplo, lá no Natal Central, com o professor Dante Moura, você deve ter ouvido falar nesse conceito de projeto societário. A gente que vem lá do mestrado em educação profissional, a gente levou esse termo aí, como a gente diz, nos peitos, né, na primeira aula, dizendo assim, qual o projeto societário que você está inserido, ou que a educação está inserida? Então, na nossa sociedade, existe uma disputa entre projetos societários. Um projeto societário do capital, que visa a sua manutenção específica, e aí todas as ações vão se voltar para ele, e pode voltar para mim aqui, todas as ações vão se voltar para ele, ou seja, o capital ele vai gerenciar para que haja sua manutenção e o seu crescimento, né? E existe um projeto societário contra-hegemônico, que está baseado na utopia, na discussão de uma emancipação dos sujeitos. E aí esse projeto, ele não é de interesse do projeto dominante, que é o projeto do capital. Então, sempre que a gente fala de formação de professores, sempre que a gente fala de escola, a gente fala dessa inserção nesses dois projetos. E aí eu queria que vocês pensassem na escola de vocês, onde vocês estão, onde vocês atuam. Que escola é essa? Qual é o projeto que está mais inserido nela? Vamos pensar que a nossa sociedade, há pouco tempo, no Congresso, aprovou 20 anos sem investimento na educação. Então, que projeto vigente a gente tem? Isso é muito importante que a gente pense quando a gente estuda. A teoria ela não está dissociada de uma prática, ela está diretamente ligada à nossa realidade. Então, se a gente pensa num congresso, num país que vai passar 20 anos sem investir na educação, qual é a manutenção que está sendo feita? Qual é o projeto que está sendo aí gerido para as escolas e para os professores? Então, se a gente estuda a formação de professores e a gente não se entende dentro desse projeto, a gente já tem aí uma lacuna. A gente precisa entender que está dentro. Vamos lá para o slide para a gente ver qual é o segundo. Que é aquele mesmo slide mesmo. Formação docente, né? Então, a formação docente ela é um processo.
né? Pode voltar para cá, ela é um processo. Ela é algo que acontece e ela vai atender necessariamente a necessidade de um desses 2 projetos. Não quer dizer que porque nós temos um projeto societário dominante do capital, não haja uma formação de professores que vá de encontro a esse projeto. Ela pode até acontecer, mas ela é minoria e ela está relacionada a profissionais docentes, a professores que conhecem esse outro projeto, né, que é o projeto contra-hegemônico, que é o projeto que vem aí na manutenção de uma autonomia do indivíduo e vai tentar sempre essa luta de classe, como a gente já viu ali, né, tentar derrubar esse projeto, que é o projeto hegemônico do capital, que tende a nos podar, a nos transformar em meros robôs aí, desde a nossa prática pedagógica até a nós como alunos. Então a gente tem o projeto societário e a gente tem a formação docente inserida dentro desse projeto. Qual é nosso próximo elemento da tríade? São os trabalhadores. E aí a gente imagina que os trabalhadores, eles vão existir apenas, que a formação de trabalhadores, ela acontece apenas na educação profissional, não é? Pode voltar para cá, mas na verdade não. A formação de trabalhadores, ela é específica da educação profissional porque é uma finalidade que se forme trabalhadores, e aí a gente fala, se forme para o trabalho, se forme para o mundo do trabalho, e aí a gente já tem aí uma construção de formação docente que entende isso, mas nós também formamos trabalhadores nas escolas básicas, a gente também forma as pessoas para irem, para fazerem, para serem profissionais. Então é importante entender que, quando o projeto societário está lá determinando uma formação específica de professores para a sua manutenção, essa formação docente vai formar trabalhadores que vão fazer também a manutenção desse projeto. Então cabe a nós o quê? Entendermos a que projeto nós nos aliamos e tentar fazer com que ele seja propagado. Se você é um professor que se alia ao projeto do capital, que quer, como é que eu poderia dizer, multiplicar as desigualdades, deve continuar com a prática, e aí existe isso também, a gente deve entender, deve continuar com a prática apontada aí para o mercado. Mas se você é um professor que entende que a autonomia é importante, que pode fazer isso na sua prática, você deve construir formas de que os seus alunos se tornem pessoas emancipadas e que consigam sim questionar aí essa formação que é dada. Vamos voltar para esse slide só para a gente ver a fala que está sendo colocada ali, que é muito importante, que é uma perspectiva de Quenzer, que diz o seguinte: numa perspectiva hegemônica, o capital impele ao trabalho e à educação, logo, a formação de professores, o selo de meras mercadorias que contribuem cada vez mais para uma sociedade desigual e competitiva. E aí eu queria que vocês pensassem comigo, né? Nós estamos numa sociedade onde a competição ela é muito influenciada, ela é muito sugestionada. A gente entende que ser alguém é ser alguém competitivo. Já ouviram essa palavra? Seja competitivo, tenha empregabilidade, seja empreendedor. E a ideia da competição aí não é apenas aquela de competir para sobreviver, mas é competir para predar. Isso. É a competição predatória. Então, é a de competir para realmente sepultar o outro, né? Perfeito. E isso quer dizer o que, Andresa? Que o projeto societário vigente está cumprindo a sua função na formação de professores. Nós, como professores, e aí a gente precisa passar também na questão das condições de trabalho dos professores, a gente não está aqui levantando uma bandeira política, a gente está trabalhando com teoria, com ciência. Isso são os grandes estudiosos da área de formação de professores que falam sobre isso, né? A gente tem professores que têm condições de trabalho extremamente complicadas, né? A gente vê aí como é a educação tanto na ordem pública quanto na ordem privada, e que muitas vezes não podem se levantar contra esse projeto e terminam entrando nele. E aí a gente está entendendo aqui como estudiosos que nós precisamos observar e saber, ok, eu estou trabalhando nessa lógica, mas eu tenho consciência de que há uma outra lógica também que pode ser passada para o aluno, porque aí a transformação social acontece justamente com isso. Quando a gente consegue entender que há um diálogo aí, eu não sei nem se a palavra é diálogo, que há aí como é que eu poderia dizer, uma disputa entre esses projetos societários e que eu estou ali no meio como um formador. E aí que formação eu vou passar para esses alunos? Né? E aí na educação profissional, isso acontece de forma mais interessante ainda, porque é uma formação para o trabalho, quando a gente discute hoje empregabilidade, quando a gente discute hoje emprego. Então, se você está aí num campus do IFRN ou assistindo esse vídeo na sua realidade e você é um professor... Inclusive, professor, tem aqui um grupinho perguntando, eu estou zapeando aqui porque eu estou interagindo com esse universo maravilhoso que está aí por trás da telinha. Tem um grupo perguntando aqui, isso tudo que vocês estão conversando sobre educação profissional se aplica às escolas da rede do Estado? Sim, claro. O Estado agora também acreditando que a educação profissional é o grande eixo de formação humana, mas não necessariamente com essa
pegada, também está lançando aí as suas escolas de educação profissional, né? E a gente tem o quê? A gente precisa entender que existe a educação profissional pensada numa perspectiva contra-hegemônica, que é aquela educação profissional que a gente pensa nos institutos federais, porque foram instituições centenárias que foram projetadas num primeiro momento para formar o trabalhador, para formar a classe trabalhadora, né, a classe mais humilde, mas que com o decorrer dos conhecimentos, com o avanço aí dos estudos em educação, hoje se apresenta como uma instituição de excelência, de formação de trabalhadores para a transformação social. E aí eu posso dizer que eu sou um egresso do Instituto Federal e estou aqui hoje trabalhando como professor, então a gente pode entender que essa formação ela realmente acontece. E existe também a formação profissional que é oferecida por aí e que muitas vezes está numa outra partícula, que é o que a gente chama de ensino profissionalizante. Então tenham muito cuidado como professores quando vocês escutarem educação profissionalizante ou ensino profissionalizante. Por quê? Porque esse ensino profissionalizante é aquele que faz a manutenção do capital, já que você forma para o emprego, você forma o empregado, vamos dizer assim, você forma a pessoa para apertar os botões e para fazer ali ações, não necessariamente refletindo sobre elas. E nós vamos falar um pouquinho disso no próximo slide. Vamos passar e mostrar o slide, pessoal? Olha aí, o anterior, justamente. Esse termo é muito importante porque responde à pergunta anterior. O projeto da classe burguesa brasileira não necessita de universalização da escola básica e reproduz por diferentes mecanismos a escola dual. O que é essa escola dual, pessoal? A escola dual, o Brasil ele é construído, a educação brasileira, e aí quando a gente fala de contexto, né, entendendo a educação dentro de um contexto, ela é construída dentro da dualidade. Uma escola para pobres, uma escola para os filhos da classe trabalhadora e uma escola para a elite. E aí a gente entende, por exemplo, se a gente for fazer aqui uma pincelada, já deve ter sido discutido isso, a reforma do ensino médio. Ela vai dar uma manutenção, Andresa, a essa escola dual. Porque na esfera pública nós vamos formar os filhos dos trabalhadores com um ensino que não tem um alcance, não tem uma abrangência para a emancipação daqueles sujeitos. É um ensino com itinerários formativos que vão preparar para situações muito específicas, mas não vai fazer com que esses filhos da classe trabalhadora rompam a bolha, consigam chegar à emancipação e estejam, por exemplo, nas universidades, que é um dos projetos hoje dos institutos federais também, mesmo como sendo instituições de educação profissional, mas formar o aluno, formar ali aquelas pessoas que chegam a ela para romper as suas bolhas, para chegar em outros espaços onde elas não poderiam chegar. Voltando aí para a fala, por gentileza. E uma educação profissional e tecnológica restrita, que é aquilo que a gente fala do ensino profissionalizante, que adestra as mãos e aguça os olhos, para formar o cidadão produtivo, submisso e adaptado às necessidades do capital e do mercado. E aí eu trago para vocês, eu vou pedir para deixar nessa imagem aí, para falar um pouquinho sobre o liberal do ensino, que é uma das formas de... É uma das formações de professores. O professor ele pode ser um liberal do ensino, que é o que a gente chama do tecnólogo da educação, que é aquela pessoa que vai deter conhecimentos apenas de manutenção do sistema, deter conhecimentos da hegemonia, ou seja, ela vai aparecer para passar conhecimento para esses alunos. É aquele burocrata do ensino, é a pessoa que vai saber responder, saber preencher bem uma caderneta, que vai saber fazer bem um planejamento, que vai saber bater uma capa de um livro, mas, por exemplo, não vai estar sensível à realidade em que ele está inserido. Então, a gente pode dizer que esse tecnólogo do ensino seria aquele trabalhador docente que se reveste da postura tão somente do reprodutor. Perfeito. Da reprodução. Sim, é aquela pessoa que está ali para dar aula, que apenas dá aula e não para transformar a realidade em que está inserido. Então, ele é o tecnólogo do ensino. Solicito aumento do meu áudio, por favor, que a galerinha que está pedindo, Vamos voltar aí para o slide para a gente ver a outra característica do liberal do ensino, que é a serviço do capital. Gente, quando a gente fala isso, não é que a pessoa está lá, não é que a gente está falando ali de que você tem... Às vezes você não tem consciência disso, pode voltar para cá. Não é que eu esteja aqui dizendo que isso é negativo, que a gente está aqui taxando, que a gente está sendo profetário. Não, é uma realidade. O que é estar a serviço do capital? Vamos pensar aqui numa coisa prática. Se você está numa escola de uma cidade pequena, eu, por exemplo, dei aula no Instituto Federal lá em Santa Cruz, né? Quero mandar um grande abraço, se tiver aí o pessoal de Santa Cruz, ó, o meu coração aí. Santa Cruz, bomba muito. Infelizmente, o programa Residência Pedagógica não pôde chegar lá por alguns pequenos ajustes, mas eu acredito que na renovação do edital a gente vai poder chegar no campus. Perfeito. Quando você vai para esses campos do interior, você pode ver o que é fazer a manutenção do capital. É você chegar, por exemplo, numa escola dessa, que oferece uma estrutura tremenda, e você não entender que a realidade daqueles alunos que vêm
cidades pequenas, eu tinha alunos de lugarejos, né, de fazendas e tal, pela primeira vez estavam entrando numa sala com ar-condicionado. E o professor precisa entender que aquilo é uma realidade diferenciada. Se eu for lá só passar o conteúdo, sem conversar com aquele aluno, sem entender qual é a expectativa dele para aquele curso, sem saber quais são os anseios, sem fazer um dimensionamento das necessidades, eu estou reproduzindo a intenção do capital, que é continuar deixando esses alunos díspares na diferenciação. Exatamente. Né? Por isso que a gente no Instituto Federal encontra isso, em outras escolas também, se há um trabalho feito de professores que têm essa formação profissional, no primeiro e segundo bimestre você vê os alunos completamente desnivelados. E principalmente em matéria de laboratórios, não é? Perfeito. Porque, de alguma forma, a escola de educação profissional na educação básica, ou seja, no ensino médio, é uma escola que antecipa essa formação universitária, conhecida como formação universitária, né? Que aproxima os sujeitos, não somente da formação propedêutica, mas também de uma habilitação profissional, bem como agem as universidades, o currículo das universidades, e para isso é preciso, dentro lá das disciplinas, do conteúdo, né, vamos dizer assim, da matriz curricular que vai tributar para a formação profissional, aproximar esses aprendentes de situações de aprendizagem significativas. Então, são escolas que verdadeiramente precisam estar muito mais preparadas em matéria de não somente de cultura institucional, né, desse trânsito de professores e de bacharéis também, né, que vão lá fazer a formação técnica, mas, acima de tudo, de uma institucionalidade, de uma edificação que verdadeiramente possibilite essa aprendizagem abrangente e ampliada. Perfeito. E aí essa ideia de você fazer o diagnóstico para você tentar colocar os alunos no mesmo patamar já é uma forma de não fazer a manutenção desse ideário do capital. Se você não faz isso, você está sendo ali, está a serviço. Vamos voltar para a gente colocar a última. E o outro extremo também é criminoso. Sim. Priorizar apenas a parte laboratorial, a parte bacharelesca, sim. Não é, do conhecimento, e esquecer a formação unilateral dos saberes propedêuticos, não é? E aí priorizando inclusive filosofia, sociologia, tudo que história, faz geografia, né, que ele pensa. arte, não é? Que tributa para o pensamento, para o desenvolvimento humano, na perspectiva do pensamento emancipador. Perfeito. E a última característica aí é uma educação passiva para o mercado de trabalho. Aquela pessoa que vai preparar para qualquer posto de trabalho sem a mínima crítica. Né? Então é muito importante entender que esse liberal do ensino ele está aí no nosso meio, ele é produto da nossa formação de professores dentro de um projeto societário que tenta fazer a manutenção aí do capital. Vamos para a próxima imagem. Eu agora já estou preocupado com as nossas... Com o tempo? Com o tempo. O tempo, quando a aula é top, meu amigo, ele voa. Já estou ali vendo que eu estou no quarto slide, já tem poucos minutos, mas vai dar certo. Vamos passar aí. Então aí existe a formação profissional docente. Essa partícula profissional ela é muito importante porque ela denota, não é profissional apenas de experiência, mas de alguém que tem uma formação, como a gente pode ver aí, com essas características. Vamos ver? Primeiro é de ator social. O ator aqui não é aquela pessoa que atua do ponto de vista de ator cênico, e atriz, cênico, não é mise-en-scène, não. É ator social como alguém que transforma, que tem ação na sua realidade. Que é sujeito. Isso, que operante. É sujeito, que identifica, que analisa e que propõe mudanças para essa sociedade. Então a formação profissional é aquela que faz com que o professor se entenda como presente naquele espaço onde ele está, como transformador da sua realidade. E vamos ver a próxima? Forma para a emancipação numa perspectiva progressista, justamente. Emancipação é uma palavra linda, né, Andresa? Linda. Emancipação é individualidade, emancipação é conhecimento da sua cultura, emancipação é conhecimento do seu espaço, emancipação é transformação, é observação. Observação, né? Então, é capacidade de sugerir, de opinar. Perfeito, de entender a divergência, de entender a dialética, de compreender que há pessoas diferentes. Essa formação, por exemplo, para a emancipação, ela faz com que eu entenda você na sua diferença, na nossa divergência e que a gente possa buscar algum ponto em comum que nos faça crescer. O ambiente escolar é isso. A gente encontra com colegas que divergem de nós, mas que existe alguma coisa ali. Então, se você está aí na sua casa assistindo essa aula, né, ou na escola, e é um professor, quantas vezes a gente não teve que solucionar um embate com um colega? E isso é uma formação para a emancipação. É você entender que você é um sujeito, mas que o outro também é. Ou seja, é formação para a diversidade, para a pluralidade, não é? Perfeito. Essa palavra pluralidade que precisa ser tão respeitada nos processos formativos e principalmente quando se deseja uma escola de aprendentes emancipadores. Perfeito. Vamos passar aí para a gente finalizar. Então ele diz aí, ó, o docente trabalhador, sim, porque o docente é um trabalhador, ele tem um trabalho, ele vem de uma força, né? Ele tem uma preparação em formação, no caso nós sempre estamos em formação, né?
preparar-se-á para um trabalho docente de formação profissional, ou seja, de novos trabalhadores. E nesse processo, há de se pensar em deter um saber capaz de fomentar conhecimentos que baseiam o trabalho docente de efetivo impacto nesse público. E eu queria mandar um abraço aqui para um docente profissional que a gente conhece, que esteve aqui na semana passada, que é o professor Dr. José Matheus. Ele está tietando, hein? Ele está tietando a videoaula de hoje, o programa PTGP está todo ligado. E o chefe do programa, o professor José Matheus, mandou aqui, inclusive, uma mensagem logo quando do início. Por favor, compartilhe um link urgentemente comigo. Pois é, professor Dr. José Matheus é um professor profissional de ensino porque desenvolve diversos projetos de transformação da realidade. E aí eu trouxe esse exemplo dele porque ele desenvolve um projeto de extensão chamado Tarralfas. Quer coisa mais de ação social do que você alfabetizar pesquisadores? Pescadores, desculpe. Pescadores na Praia de Pirangi, justamente. E Tarralfas trabalha aí com a realidade deles e por aí vai. Então, são pessoas como o Matheus, né, como o professor Dr. José Matheus, que mostram para nós o que é estar nessa contra-hegemonia do sistema, de que qualquer pessoa importa, de que a diferença ela acontece para a gente poder transformar. Vamos para o próximo? Aí tem o nosso quadro lindo, né, Andresa? Que a gente construiu na nossa pesquisa, que, por sinal, eu gostaria de dizer aqui a todos os residentes e preceptores que precisam fazer um relatório sobre esses ciclos de formação continuada, sobre as videoaulas, que o dever de casa de hoje tem tudo a ver com esse quadro de círculos, como é que a gente pode dizer? Concêntricos, que se relacionam, isso, né? Concêntricos. Galerinha, o dever de casa é descrever o significado que esse círculo concêntrico aí representa a partir da exposição do pensamento do professor David, que coloca para conversar os conceitos de formação inicial com educação profissional. Então, repetindo, fazer análise desse gráfico aí, hein, para constar no relatório, é a atividade de casa de hoje. Então, professor David, explica para os nossos espectadores o que significa esse quadro. Então aí a gente tem o quadro, né, com 5 círculos e várias setas que eu passei muito tempo para fazer ontem para chegar com ele bonitinho, né, que a gente construiu aí as luzes dos pesquisadores para aplicar esse quadro na formação de professores, como a gente pode ver aí, que a gente chama de formação profissional docente para a educação profissional, e que eu deixo aí esse termo, mas que no meu trabalho está com vistas a. Por quê? Porque lá no 4º capítulo, quando a gente estava no meio do nosso trabalho, eu entendi que não é uma formação porque não é um adestramento, mas é uma formação com vistas a. Por quê? O que quer dizer isso, Andresa? Que vocês que estão aqui hoje assistindo esse trabalho podem ser professores do Estado, podem ser professores da iniciativa privada, mas se quiserem ser professores da educação profissional, se quiserem integrar as fileiras aí de professores dos institutos federais, das universidades federais, aliás, dos institutos federais e das escolas de educação profissional, vão ter um maior diferencial se entenderem esse ciclo aí, né? Se puderem ter essa perspectiva de formação de professores. Então a gente tem o que aí? Os cursos de licenciatura, a continuidade formativa docente, a pesquisa para acesso à produção de conhecimentos, a pesquisa de autorresponsabilidade docente e os contextos de fortalecimento de aprendizagem para a docência. Nos próximos slides eu apresento essas relações. Como a gente está com um tempinho, eu vou deixar esses slides, já que vocês vão fazer essa pesquisa, eu vou deixar os slides como leitura, tá certo? Mas eu posso explicar dizendo o seguinte, volta lá para a imagem, por gentileza, dos círculos. Para a imagem dos círculos, isso. A gente tem aí o quê? Os cursos de licenciatura, né? São espaços, são o berço, né? É onde a gente nasce como professor. Quando no curso de licenciatura tem um programa, tem uma política que relaciona esse aluno a sua prática, não deixa de ser uma formação continuada, né? Uma continuidade de formação aí desses alunos. Então já há essa relação, essas setas mostram que todos esses elementos estão relacionados. Então essa continuidade formativa se dá, por exemplo, num momento como esse, em que nós estamos reunidos professores em formação, professores em serviço, como nós, professores orientadores como os que estão aí, né, dentro da sua realidade, nas suas cidades, aí nos seus campos. E a gente tem a pesquisa de autorresponsabilidade docente, que é, por exemplo, a que a gente fez sobre o nosso fazer, sobre uma coisa que nós vivenciamos, que era o PIBID, que era a formação de professores inicial. Então essas pesquisas, elas fazem o quê? Elas vão dar acesso a uma produção de conhecimentos, que vão fazer o quê? Que a gente entenda os nossos próprios problemas, que a gente entenda os nossos próprios anseios. Então, o professor profissional, o docente, ele é aquele que tem uma formação contínua, que se entende como um eterno aprendiz, que pesquisa sobre o seu próprio fazer e que produz conhecimento sobre isso. E aí entra aquele último círculo nos diversos contextos. Por exemplo, esse é um contexto não escolar.
Sim. Né? Então aqui acontece esse contexto de fortalecimento da aprendizagem. Nós estamos aqui fazendo isso. Nós estamos no curso de licenciatura, numa formação continuada, discutindo uma pesquisa de autorresponsabilidade docente, produzindo conhecimento num contexto totalmente diferente da sala de aula, para a gente entender que a gente aprende em qualquer contexto quando há uma boa orientação. Não é verdade? Muito bem. E aí eu vou pedir para você, para que a nossa produção passe os slides, aí eu vou mostrar para vocês, vai só en passant, tá bom? Sim. Pode colocar Vamos lá. aí. E aí eu vou mostrando, pode ir passando, ó, em cada um dos slides, eu vou mostrando aí essas relações que se estabelecem entre esses círculos, e vocês podem ver e podem pensar nisso aí na realidade de vocês, né? Vamos passando para nós chegarmos aí refletindo, né? Já que a gente falou um pouquinho, eu ia falar tudo isso, mas vai estar aí para o conhecimento de todos. Se eu estiver falando muito rápido, é normal do professor, né, Andresa? Sim, É e normal também do porque a gente está professor. condicionado pelo pouco tempo, Pelo pouco não é? tempo, E infelizmente aqui a gente tem tempo, o tempo web é muito mais perverso que o tempo presencial, viu? É. Mas ainda tem tempo, Então, vai. vamos concluir, vamos passando aí. Esse modelo relacional global e complexo possibilita uma formação igualmente complexa. Quando a gente fala de complexo, aí a gente não fala de difícil, tá bom? Às vezes a gente entende complexo como algo difícil, mas na verdade não é. É uma formação complexa porque ela atinge diversas dimensões do ser humano. Porque é dialética. É porque é dialética, porque ela é integral. Né? Ela vai nos dar a possibilidade de nós nos entendermos não apenas como professores, mas como indivíduos professores, como pessoas que estão ali. Porque quando a gente vai para a sala de aula, a gente não esquece a nossa história, a gente vai ver isso mais na frente. A gente não deixa de ser quem a gente não veste uma persona, a gente é quem a gente é. E aí são essas experiências que nos forjam para que nós possamos ser profissionais da docência. Vamos aí continuando nesse slide. As ações do Estado têm contribuído para que esse modelo seja o cerne da formação de professores em nosso país? E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Será que o modelo de formação de professores, que tira investimentos das universidades públicas, que fecha cursos de licenciatura, que não investe na formação de professores, que corta investimentos em educação, Que atrasa o repasse de bolsa, nós estamos enfrentando esse Perfeito, problema. nós também. E aproveito para dizer, tenham calma que essa semana ainda, palavra da CAPES, os recursos do Residência Pedagógica e FRN vão estar sendo destinados, porque da nossa parte está absolutamente tudo correto, tudo providenciado, é somente lá um clique para que a operação bancária seja verdadeiramente liberada, né, para os nossos beneficiários bolsistas. Então, inclusive nós da gestão, né? Perfeito. Voltando lá para a pergunta. Será que, voltando lá para a pergunta no outro slide, será que esse tipo de formação, as ações de Estado vão dar essa formação? Vou dizer para você responder daí para ver se você escuta aqui. Escutei. Com certeza. Né? Com certeza não estão contribuindo e a gente precisa, com a nossa formação, mudar isso. Vamos para o próximo slide. A educação profissional, que é campo de ação de tantos docentes, necessita cada vez mais de professores que tenham acesso a essa formação. Por quê? Porque o professor na educação profissional, ele vai formar o trabalhador. Se esse professor é um profissional docente, ele não vai só formar o trabalhador para o mercado, mas vai formar alguém crítico que também transforma a sua realidade profissional. E isso é muito importante, porque quando a gente encontra com os alunos, a gente encontra com realidades completamente distintas. Sabe, Andresa? A gente encontra com realidades que vêm das pessoas mais preparadas e das menos preparadas. E a gente tem que formar todas essas pessoas de forma, como é que eu poderia dizer, contundente para as suas práticas profissionais. Como continuar? Para sistematizar, o desenvolvimento profissional do professor pode ser concedido como uma intenção sistemática para melhorar a prática, os conhecimentos profissionais, com o objetivo de potencializar a qualidade da docência, da pesquisa e da gestão escolar. Sim, a docência ela tem uma qualidade, a gente pensa que é só dar aula, dar muitas aulas, não é. Existe uma prática de qualidade. Vamos passar aí para o próximo? E aí os princípios basilares dos saberes próprios do profissional docente, que são o saber e trabalho. O professor, no seu próprio trabalho, ele já opera o seu saber, então o saber e trabalho é essa nossa prática. A gente trabalha com o nosso saber. Então, saber e trabalho se confundem, né, na nossa prática. Então, nós precisamos entender o que do nosso trabalho interfere no nosso saber e como isso deve interferir, né?
Outra característica ali também é a diversidade do saber. A gente tem vários tipos de saber. Não é porque você é professor de biologia que você não sabe língua portuguesa, ou porque você é um professor da área de pedagogia que você não sabe um pouco da área técnica ou da física, né? Então a gente tem essa diversidade dos saberes e a gente precisa apostar nisso. Quanto mais diverso, mais multidisciplinar, mais transdisciplinar acontecem aí as ações. E esse professor profissional é aquele que também entende que precisa saber de outras coisas para poder saber da sua área. Próximo aí é a temporalidade do saber. Nós trazemos experiências da nossa vida, né? Então o nosso saber está atrelado à nossa história. Nós somos seres históricos. Nós não somos seres que começamos ali naquela aula. Então toda essa temporalidade também entra nessa formação profissional. E a última característica aí é a interatividade do saber, que é a mais importante, que é essa troca de informações com os seus colegas e também com os seus alunos e com o seu espaço. Então essa relação interativa é a realidade de hoje, é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Passando aí para o próximo, acho que a gente está concluindo, os saberes docentes, que são os saberes da formação científico-pedagógica, né? Os saberes disciplinares, os saberes experienciais, que são aqueles que a gente adquire lá nas instituições, né, no nosso percurso científico, com aqueles que nos formam pedagogicamente, aqueles que nós identificamos também nas disciplinas, os saberes disciplinares, né, quando nós nos preparamos para dar uma disciplina diferenciada, a gente vai ter acesso a um saber diferenciado também, e os saberes experienciais, que são aqueles que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de formação complexa, a gente fala de toda essa relação que um professor deve ter para ser um profissional docente. Eu acho que a gente está indo para os últimos slides. Sim. E aí essa formação de professores liberal versus formação progressista. O que é uma formação de professores liberal? É aquela que vem de uma política que atende aos interesses vigentes do modo de produção hegemônico, né? O docente é peça importante nessa propagação. Então o docente é um mero repetidor, né? Ele vai ali para fazer com que o que o sistema quer. E a outra formação, que é uma formação de professores progressistas, que é aquela forjada na utopia, né? E que tem o propósito de derrubar essa ideia da hegemonia do capital. Então é muito importante que a gente se pense nessa formação e é importante que esse tipo de formação aconteça para que a gente mude o nosso olhar também sobre isso. Acho que a gente está indo para o último slide. E aí eu queria deixar para vocês essa informação que diz o seguinte: a valorização do magistério por meio da formação profissional docente será de fato alcançada quando a política de formação docente do cenário nacional privilegiar uma sólida formação inicial, que é essa que a gente está tendo, que mobilize a diversidade dos saberes, uma permanente formação continuada, que também não deixa de ser isso que a gente está tendo, mas quando a gente investe na pós-graduação, minha gente, a gente tem um país que está quebrando a pós-graduação, então está construindo aí, está indo de encontro ao que a gente está propondo aí dessa formação profissional docente. Então, essa formação continuada é muito importante. E continuando, uma contundente capacidade de pesquisa, boas condições de trabalho, melhorias salariais, o que é muito importante, melhorias institucionais e significativos planos de carreira. Eu acho que esse aí era a nossa última ideia. Eu espero ter contribuído, né? Aí tá as referências. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre a educação profissional, sobre as políticas de formação de professores, no PIBID, pode procurar minha dissertação, né? Tá aí disponível. Quem quiser tirar dúvidas também, quem quiser conversar sobre isso, porque aqui o tempo é pequeno, pode me procurar lá nas minhas redes sociais, né? Professor David, tenho assim muitas coisas para dizer, vou procurar ser sucinta. Primeiramente dizer que foi encantador ouvir sua conferência hoje aqui na videoaula. Os estudantes estão aqui a todo tempo dizendo que pesquisa é importante para a nossa formação de professores, não é? Como é importante que o estudante de licenciatura do IFRN conheça um pouco mais sobre a educação profissional. Essa partícula, esse objeto de estudo está presente na licenciatura em alguns componentes curriculares. Sua pesquisa deu conta de levantar isso também, não é? Que precisa aumentar, ela está lá, mas ela precisa ainda ser maior. Nós temos aí 11 disciplinas e apenas em 6, ou são 6 ou 7, que a gente tem aí essa partícula contemplada efetivamente. E aí, se o objeto da educação profissional é necessário para a formação de professores de maneira geral, quanto mais de professores que estão sendo formados na cultura institucional da educação profissional. Até porque, da entrada na instituição a direção, a diretoria onde eles funcionam, a aula, eles passam por uma estrutura, uma edificação institucional que é toda convergente para o trabalho curricular com a educação profissional, e seria uma injustiça muito grande fazer esses professores transeuntes, né, estarem lá nessa lógica da reprodução, cruzando esse ambiente institucional sem entender o que verdadeiramente aquele locus, aquela casa de educação permite na perspectiva da unilateralidade, não é?
que esse sujeito verdadeiramente se desenvolva. Outro tópico também foi assim, parabenizando o professor pela qualidade com que ele conseguiu. E aí, acho que caiu. Houve aqui um problema técnico. Acho que o meu... Então é isso, enquanto a Andresa vai organizando aí, a gente vai falar um pouquinho. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que realmente discutir a educação profissional e a formação de professores com vistas à educação profissional é um grande diferencial para qualquer professor, né? Porque faz com que ele entenda essa dimensão do trabalho como algo que é inerente à nossa vida. Todos nós passamos pelo trabalho, né? E aí que tipo de trabalho nós estamos passando é o que a gente Então precisa. voltei aqui para o meu lugarzinho certo. Então os estudantes parabenizando. Como você conseguiu falar bem, articular bem esses dois conceitos tão estruturantes para a formação de professores, inicial e continuada, e também educação profissional. Né? Os meninos disseram que aprenderam muito nesse encontro de hoje. Aproveito para realçar aqui qual é o nosso dever de casa. O fruto principal da dissertação do mestrado de David Lavanieri, lá no PPGEP, foi a construção daquele gráfico lá de círculos concêntricos, e o dever de casa é descrever o que o círculo concêntrico da aula de hoje permite que nós compreendamos em matéria de formação de professor para a educação básica com vistas à educação profissional, não é isso? Bom, acho que agora a gente pode passar também as imagens do que aconteceu, né, dos nossos residentes, dos nossos preceptores e orientadores em todos os campos do IFRN. Solta pra gente, produção. Olha aí que turma bonita. Beijo, beijo, beijo. Tenho a impressão que isso aí seja Campo João Câmara. Vai passando. Davi, se você reconhecer algum colega, vai me ajudando a dizer de onde é a energia boa que essa galera tá mandando pra gente. Vai passando. Informática, os queridos estudantes de informática estão reconhecendo aí o professor Geraldo. Olha o professor David, essa foto aí foi para abrir o programa de hoje, né, dizendo que a nossa relação ela é muito mais do que uma relação de sala de aula, ela realmente é de corredor, ela é cheia de vida. Sim, falaram isso, viu, que o seu trabalho está na sua aura, está no brilho do seu olhar, que você transmite vida quando fala de sua pesquisa. Que coisa boa. Isso é fascinante, inclusive porque as pessoas nem estão aqui do seu lado, elas estão lá do outro lado da telinha. Imagine a energia que eu não estou sentindo aqui em ver você falando assim, de uma forma tão apaixonada pelo trabalho que você desenvolveu. Isso é formação de professores, isso é, vamos dizer assim, produção do conhecimento numa perspectiva emancipadora, não é? Você sujeito implicado na produção do conhecimento. Ainda tem mais. Agora sim, veio com a tarjinha, olha lá. Campus Ipanguaçu, licenciatura em informática, aquele abraço, vai passando. Aí já é o PIBID, hein? PIBID, eu conheço a escola de Mossoró, Matemática Mossoró. Parece com o Edgar, parece, né? Deve ser muito Mas não é não, é o PIBID Mossoró, os meninos já estão em circunstâncias de oficinas, porque o PIBID, diferentemente do Residência Pedagógica, os bolsistas não vão para a sala de aula, eles ficam com atividades complementares. Então tá aí, ó, uma amostra de jogos de matemática, né? A criatividade aí na veia, sendo desenvolvida pelos estudantes do PIBID de matemática. Eu prometi que ia reproduzir o PIBID aqui hoje. Reproduzir não, essa palavra não cabe no nosso vocabulário. Não. Que a gente iria mediar, que a gente iria ser interlocutor aqui do PIBID hoje, porque o PIBID habita o nosso coração, e a gente repete aqui. Não existe residência pedagógica sem PIBID. Dois programas que precisam caminhar juntinhos, e aqui no IFRN, eu juntamente com a professora Keila, lutamos muito por essa integralidade. Então, beijo meninos do PIBID, eu sei que vocês acompanham muito de perto o ciclo de formação do programa Residência Pedagógica, e continuem nessa perspectiva, porque amanhã, quando vocês egressarem do PIBID, é para o programa Residência que vocês veem como Porto Seguro. Bom, a gente fica por aqui, todos os recados foram dados. Último recadinho, por favor, assistam às videoaulas e façam as atividades encaminhadas. Hoje é a videoaula número 8, só tem mais 4 encontros para que esse ciclo de formação se encerre. E aí fica o recado, né? Vamos aproveitar o máximo possível esses 12 encontros para que aquele pré-requisito que está lá no projeto institucional que foi aprovado pela CAPES, formação continuada para residentes e para preceptores, o IFRN possa dizer com muito esmero que cumpriu por meio de videoaulas e que está tudo muito bem sistematizado, fruto de aprendizagens significativas lá nos relatórios de encerramento da atividade, tá bom? A gente fica por aqui. Obrigada.
Amo você, viu? Obrigado, eu quero agradecer a todo mundo e dizer que foi um grande aprendizado para mim também, que eu fico à disposição, tá certo? As minhas redes sociais estão aí, o meu nome no Facebook vai ser bem fácil de achar, e quem quiser me procurar no Instagram, @olavanieri também, e aí manda direct que a gente tira a dúvida. Um grande abraço e obrigado, André. Ao final do edital do programa Residência Pedagógica terá um congresso que a gente chama de seminário institucional. Quem sabe não será o professor David socializando a pesquisa de doutoramento. Vamos lá. Beijo. Até logo.